Graças a Deus, que Deus ilumine a sua vida em nome de Jesus. Mais um dia estamos aqui, pessoal, rumo a Canaã. Mais um passo estamos dando em direção à promessa. Deus, Ele tem uma bênção preparada para cada um de nós. O nosso Senhor tem para a nossa vida uma terra, uma vida muito abençoada. E Deus coloca em nossas vidas pessoas para nos ajudar, a nos auxiliar a alcançar a promessa. Pois ninguém consegue nada sozinho nessa vida. Sempre dependemos e necessitamos da ajuda de terceiros, obviamente, primeiramente de Deus e de pessoas que Deus coloca na nossa vida. E para você entender melhor isso, no livro de Josué, no capítulo 6 e no versículo 25, você vai ver que Josué cumpre uma promessa que seus espias fizeram a uma mulher. Pois o rei de Jericó queria matar aqueles homens, mas essa mulher os protege, os guarda e os livra da mão do rei de Jericó. Mas os homens ali fazem uma promessa àquela mulher: quanto nós viermos contra Jericó, guardaremos e protegeremos tanto a ti como a sua família. Pois aquela mulher, a Bíblia diz que ela era prostituta. E diz que ela não tinha valor. Diz que a família dela não tinha valor. Mas por ela ter ajudado os homens de Deus, Deus usa aqueles homens para guardá-la e livrá-la da morte, como ela guardara e livrara os homens de Deus. Pois é assim que Deus faz na nossa vida. Da mesma forma que Ele nos usa para abençoar as pessoas, Ele usa pessoas para nos abençoar. E essa mulher prostituta, Raabe, ela foi usada para guardar aqueles homens. E da mesma forma eles foram usados para guardá-la. E olha o que está escrito na palavra de Deus, livro de Josué, capítulo 6, versículo 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Muito bem, veja o que você acabou de ler na palavra de Deus. Josué manda proteger Raabe, sua família e seus pertences, e faz com que ela venha habitar no meio de Israel, pois quanto ela ajudara os espias os quais ele enviou a Jericó. Presta muita atenção. Os espias fizeram uma promessa a Raabe, dizendo que quando Israel invadisse Jericó, ela não seria destruída, a família dela não seria destruída. E aqueles homens cumprem para com a sua palavra com ela. Josué, que não estava lá, cumpre a palavra que aqueles homens deram a ela. O que eu quero que o Senhor e a senhora entendam: se o ser humano que é falho, pecador, que erra em vários aspectos, cumpre para com a sua palavra, imagina Deus. Deus, ele diz que nós iremos entrar em Canaã, na terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra de vitória. Se os espias que Josué enviou a Jericó diz a Raabe que ela não vai morrer, que os pais dela não vai morrer, a família dela não vai morrer, e eles cumprem com a palavra dele, imagina o nosso Deus. O nosso Deus certamente ele não vai cumprir, ele já cumpriu. A Canaã já está diante de nós. O que nos falta é estarmos prontos para adentrarmos em Canaã. O que nos falta é a disposição necessária para enfrentar os obstáculos que nos aparecem todos os dias para possuirmos a promessa. Raabe, quando ela protege aqueles espias, ela sabia que se o rei descobrisse, a sentença contra ela seria a morte. Mas é engraçado, pois lá no início Raabe diz o seguinte:
Bem sei que o seu Deus é o Senhor dos exércitos e ele já entregou Jericó em suas mãos. Sabe por que ela guarda aqueles homens? Pois ela já entendeu e compreendeu que Deus deu a vitória a eles antes mesmo deles terem vencido o rei, antes mesmo deles terem destruído Jericó. Mas ela já conseguiu enxergar a grandiosidade do Deus o qual aqueles homens serviam. Você tem que enxergar como Raabe enxergou, enxergar que o seu Deus é grande, enxergar que a palavra que Deus lançou sobre a sua vida, ela já se cumpriu. Talvez os olhos físicos não estão vendo, não estão enxergando, mas os olhos da fé, os olhos espirituais, eles têm que ver, eles têm que enxergar e têm que trazer uma certeza ao seu coração que você vai entrar na terra prometida, que Jericó ela vai cair diante de você, que esse problema vai cair diante de você e que a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Se o homem cumpre para com a sua palavra, imagina o nosso Deus. Josué e os espias cumpriram a palavra para com Raabe. Então Deus certamente ele vai cumprir com a palavra dele sobre a nossa vida. Basta nós crermos e confiarmos. Então não duvide da palavra de Deus, não duvide do poder de Deus, mas creia, confie e lute contra os seus problemas, lute contra as dificuldades. Não fique murmurando, não fique olhando o problema, não fique desanimado diante da batalha, não. Mas pelo contrário, põe um sorriso no rosto, ergue a cabeça, empunha os seus punhos cerrados e vai para a batalha, pois certamente o nosso Deus, ele glorificará o nome dele sobre a sua vida, pois a palavra foi lançada e Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Tá ligado, pessoal? Eu gostaria agora de, neste momento, unir a minha fé com a sua. Eu gostaria de, nesse momento, invocar o nome de Deus junto com o Senhor e com a Senhora e juntos alcançarmos, possuirmos em nossas vidas a promessa, a bênção de Deus. Amém, gente? Então vamos orar, vamos unir a nossa fé. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, grande é o Senhor. Meu Pai, Josué cumpre para com a palavra dos espias para com Raabe. O Senhor deixa isso explícito na tua palavra, para que nós venhamos entender que se o homem é capaz de cumprir para com a sua palavra, imagine o Senhor. Aqueles homens falaram a Raabe que ela não pereceria, que a família dela não iria perecer. E assim se sucedeu. Eles se livraram da destruição e puderam habitar entre os israelitas. Se o homem foi fiel em cumprir a sua palavra, imagine o Senhor. O Senhor tem uma promessa sobre a vida de cada um de nós. O Senhor tem liberado sobre essa vida algo extraordinário, algo grandioso. Mas é por isso que o nosso adversário, a serpente do mal, ela investe tanto contra a vida dessa mulher, contra a vida deste homem, tentando fazê-los parar, tentando fazê-los desistir, fazendo, meu Pai, com que eles venham se dar por vencido. E muitas das vezes, meu Pai, muitos acabam sucumbindo diante de tanta provação, acabam sucumbindo, meu Deus, diante de tantas batalhas e ficam no meio do caminho. Mas, meu Deus, aqueles que são da fé, aqueles que se alimentam da tua palavra e se enchem, meu Pai, de esperança e fé quanto a ouve, esses não desanimam, esses não param, esses não ficam no meio do caminho, não, mas pelo contrário, esses prosseguem, meu Deus, rumo à vitória, rumo à promessa. Pois Josué e Calebe, meu Pai, eles viram os gigantes, eles viram aqueles os quais eram mais fortes do que eles fisicamente falando, mas eles olharam com os olhos da fé e viram, eles são grandes, mas maior é o que está conosco.
Por isso Caleb diz: eia, subamos e possuamos, pois o Senhor certamente fará com que nós venhamos devorá-los como pão. É essa a fé, meu Deus, que nós não venhamos olhar para o tamanho da dificuldade, mas que nós venhamos olhar para o tamanho da nossa vitória e venhamos também ser grato, meu Pai, àqueles os quais o Senhor coloca em nossos caminhos, ser grato àqueles os quais o Senhor usa para que nós possamos alcançar a promessa, a vitória, pois a humildade, meu Pai, ela procede à honra, mas o soberbo, o orgulhoso, meu Pai, esse não, esse pelo contrário, esse cai, esse fica no meio do caminho, pois foi o que aconteceu com Nabucodonosor. O Senhor o honrou, mas ele se encheu de orgulho e soberba e foi comer mato, capim como animal, pois ele pensou que era maior que o Senhor. Todo aquele que se imagina superior a ti, meu Pai, esse é abatido, esse sucumbe, meu Deus, diante dos problemas, das lutas e da sua própria arrogância. Mas aquele que é humilde, aquele que se curva diante do Senhor e reconhece a dependência, a necessidade do teu socorro, do teu auxílio, e reconhece que não consegue nada sozinho, mas precisa de auxiliares em sua vida, esse, meu Pai, consegue alcançar lugares que jamais imaginou alcançar. Esse conquista vitórias que jamais imaginou alcançar. Esse, meu Pai, é engrandecido nessa terra, pois quanto o Senhor o abençoa, nada e nem ninguém pode impedi-lo. O Senhor honra, o Senhor abre os caminhos. Então abra o caminho na vida dessa mulher, abra o caminho na vida deste homem, dá a vitória que eles tanto têm buscado e faz com que o mal, meu Deus, os adversários, o inimigo, meu Deus, venha cair por terra neste momento. Meu Deus, que desde já o Senhor venha amarrar o principado, a potestade, o dominador, venha pô-los debaixo dos nossos pés, em o nome de Jesus, e venha conceder, meu Deus, a este homem e esta mulher de Deus, a vitória, a bênção, venha dar a eles saúde, meu Pai, venha dar a eles paz, venha dar a eles prosperidade, venha fazer com que eles venham dar mais um passo, meu Deus, em direção à promessa, em direção a Canaã, pois nós profetizamos isso, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza, Deus, Ele nos ouviu, e mais um passo você deu em direção a Canaã, mas tenha algo consigo, seja humilde, seja simples, reconheça que você precisa de ajuda, não seja orgulhoso, não seja soberbo, e mais uma coisa, seja fiel à palavra que você diz, cumpra fielmente tudo aquilo que você tem falado, a tudo e a todos. A palavra do homem e a palavra do homem de Deus, ela não faz curva, ela é reta. Amém, gente? Fica com Deus e até mais.